Então, olá, meu nome é Fernando Richard da Fonseca e faço parte da equipe de assessoria técnica, responsável pela construção do referencial curricular do Paraná, princípios, direitos e orientações. Atualmente, atuo como técnico pedagógico da disciplina de Educação Física no Departamento de Educação Básica, da SEED. A ideia, então, dessa escola interativa é apresentar um pouco, do documento, que já está na sua versão para consulta pública. Então, falando um pouquinho da questão da base, ela se torna obrigatória nos currículos brasileiros a partir da sua homologação, no final do ano passado, e desde então, a Secretaria de Estado da Educação, a SEED, em regime de colaboração com os municípios, por meio da Undime, representados pela Undime, e seguindo as orientações do MEC, já vem realizando esses trabalhos, de aproximação entre o que a base traz, como aprendizagens essenciais, que todos os estudantes têm direito, e a ideia de uma construção de um referencial específico, de acordo com a realidade do nosso estado, do território do Paraná. E foi instituído, então, um comitê executivo e uma equipe de assessoria para orientação e execução, da implementação no Paraná. Atualmente, nós estamos, então, na versão preliminar do referencial curricular, princípios, direitos e orientações, que é o que a gente vai apresentar aqui, nesse caso, especificamente da disciplina de Educação Física do ensino fundamental. Então, a princípio, a escrita é uma escrita colaborativa, ela vem sendo feita de forma colaborativa, Os dois responsáveis pela redação sou eu, o professor Fernando, e o professor Alessio Henrique Colombo, que representa a Undime de Apucarana. Bom, eu sou o professor Alessio Henrique Colombo, da Undime, representante da Undime, sou professor do município de Apucarana, sou professor da Secretaria de Estado de Educação também, professor aqui no município de Apucarana pelo Estado. Bom, junto com o Fernando, estamos trabalhando firme aí na escrita colaborativa dos nossos trabalhos. Então, continuando, além do professor Alessio e eu, que fazemos parte dessa equipe de redatores, nós temos colaboradores, Nós formamos inicialmente um grupo de trabalho, que foi o que deu, que juntamente conosco, criou essa primeira versão do documento, que são docentes tanto da rede estadual quanto instituições de ensino superior e técnicos pedagógicos da Secretaria de Estado da Educação. A leitura crítica, responsável é o professor Sérgio Roberto Chaves Júnior, do Departamento de Educação da Universidade Federal do Paraná, e atualmente o documento está em consulta pública online. Então, essas são as etapas dessa escrita. Então, nesse momento, estamos na etapa de consulta. Então, especificamente, quando a gente trata da organização do documento de educação física, ele é dividido em duas partes, o texto introdutório e o organizador curricular, neste caso, do 1º ao 9º ano. O texto introdutório, ele traz as perspectivas do ensino da educação física na escola, traz a organização da disciplina, do componente curricular, a transição das etapas do ensino fundamental e também os direitos de aprendizagem específicos da educação física. Na parte referente ao organizador curricular, do 1º ao 9º ano, nós temos a extensão das unidades temáticas para todos os anos. O professor Alessio, mais para frente, vai explicar um pouquinho melhor essa questão. Ampliação dos objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem, que vem da base, a gente ampliou bastante em relação a isso, e a construção de outros objetos de conhecimento e outros objetivos de aprendizagem. Então, em relação ao texto introdutório, só o que ele explica brevemente, ele trata de uma contextualização da educação física na escola, a contribuição, visando uma contribuição significativa dela para, com a sociedade. Ele traz também a ideia da cultura corporal enquanto objeto de estudo da educação física escolar. Busca também uma discussão a respeito do entendimento ampliado da educação física escolar, ou seja, o estabelecimento de relações sociais, políticas, econômicas, religiosas, étnico-raciais, inclusivas, de gênero e culturais dos povos, mediadas tanto pelas TICs quanto pelas TDICs, as tecnologias digitais de informação e comunicação. Ele traz também a questão do acesso e reflexão a respeito da diversidade das formas de representações do mundo que o ser humano vem produzindo, que são exteriorizadas pelos jogos, pelas brincadeiras, pelas danças, lutas, ginásticas,
esportes, práticas corporais de aventura, né, que é uma novidade que a base traz, dentre outras. A ideia da compreensão do caráter lúdico, né, que deve ser manifestado, né, por meio das experiências, nessas experiências corporais. Os aspectos que influenciam a praxis pedagógica, né, dos professores e visando a superação. E também traz uma questão referente aos professores enquanto educadores, pesquisadores, né, a importância da pesquisa, né, para a nossa atuação na escola. Em relação à organização do documento, né, então ele é dividido em unidades temáticas, né, subdivididas em objetos de conhecimento. É importante falar que os objetos de conhecimento, né, eles são os conteúdos, os conceitos e os processos, né. Então vai além da ideia de conteúdo, né, ele vai além dessa questão. E para cada, né, objeto de conhecimento nós temos determinados objetivos de aprendizagem, né. Ou seja, o que se espera alcançar, né, por meio daquela experiência. E a articulação entre as unidades temáticas e os respectivos objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem é que vai visar, né, a garantia dos estudantes aos direitos de aprendizagem específicos durante todo o ensino fundamental. Esses direitos de aprendizagem, né, no caso da educação física, eles são, primeiro, compreender a origem da cultura corporal e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual, planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das manifestações da cultura corporal, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural neste campo, refletir criticamente a respeito das relações entre a vivência das manifestações da cultura corporal e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais, identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza, estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados nas mídias e discutir posturas consumistas e preconceituosas, identificar as formas de produção dos preconceitos, compreendendo, né, seus efeitos e combatendo posicionamentos discriminatórios em relação às manifestações da cultura corporal e aos seus participantes, interpretar e recriar os valores, os sentidos, os significados atribuídos às diferentes práticas da cultura corporal, bem como aos sujeitos que delas participam, reconhecer as manifestações da cultura corporal como elementos constitutivos da identidade histórica e cultural dos povos e grupos, usufruir, né, dessas práticas de forma autônoma para potencializar o envolvimento em tempos e espaços de lazer, né, ampliando as redes de sociabilidade e promoção da saúde coletiva, reconhecer o acesso a essas manifestações como um direito, né, de todo cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário, experimentar, desfrutar, apreciar, vivenciar e recriar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas, práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, a ideia é que esses direitos, né, esses 10 direitos de aprendizagem, né, sejam garantidos durante toda a fase do ensino fundamental. E, como se pensa, né, em relação aos objetivos de aprendizagem, né, eles são delimitados, né, por meio de 8 dimensões do conhecimento interrelacionadas. Ou seja, todos os objetivos de aprendizagem que vêm na base e, né, consequentemente, também no referencial curricular do Paraná, né, eles trazem a importância da experimentação, do uso e da aplicação, da fruição, da reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. E não existe uma relação de hierarquia entre eles, né? Eles são todos interrelacionados e podem ser experienciados de forma, inclusive, conjunta. Esse quadro, agora eu vou passar a palavra para o professor Alessio, né, para ele explicar um pouco dessa questão da diferença entre a base e o que o referencial do Paraná traz em relação às unidades temáticas. Muito bem. Olhando para o quadro, a gente consegue perceber que tem algumas das unidades que elas não são contempladas em alguns dos anos do ensino fundamental. Então, exemplificando, as brincadeiras e jogos, eles iniciam lá a unidade no primeiro ano e vai até o 7º. As lutas, a gente tem pela base uma contemplação a partir do 3º ano e as práticas corporais de aventura a partir do ensino fundamental 2. Né? No nosso referencial curricular do Paraná, a gente completou o quadro não na ideia de que há necessidade de ver os conteúdos todos,
mas com a ideia de que uma continuidade. Então, veja, ao vermos a unidade de brincadeiras e jogos lá no 8º e 9º ano, nós vamos discutir isso de uma forma um pouco mais complexa, conseguindo compreender um pouco mais as complexidades que envolvem os jogos e brincadeiras. Então, dentro daquela ordem do quadro anterior, que começa na experimentação e termina no protagonismo comunitário, quanto mais experiente é o estudante, mais ele consegue chegar nesse final, né? Que é cíclico, mas que inicia pela experimentação, que é natural lá do 1º e 2º ano. Em contrapartida, as lutas, nós não temos a ideia de já começar com as modalidades especificamente de luta no 1º e 2º ano, mas a ideia de jogo de confronto, controle corporal, controle do próprio corpo, controle do outro, né? Da mesma forma, as práticas corporais de aventura, que começam agora, né, comunidade temática, fomos buscar alguns estudos dentro disso do ensino fundamental 1 e vimos que é muito possível, né? Vimos várias experiências dentro e fora do país e vimos que esse primeiro contato com as práticas corporais de aventura, ela também é de extrema importância. Então, veja, ela não precisa ser feita da forma com que ela é estruturada. Então, eu vou começar com atividade mais adaptada, utilizando, às vezes, até o jogo como meio e os elementos possibilitando os elementos lúdicos, né? Possibilitando que a manifestação lúdica aconteça. Então, atividades adaptadas com alto grau de sucesso e que traga essa iniciação à ideia das práticas corporais de aventura. Podemos seguir. Então, em relação ao organizador curricular, né, aqui a gente traz um exemplo do 6º ano, né, da unidade temática Práticas Corporais de Aventura. O objeto de conhecimento, né, também é práticas corporais de aventura, porém urbanas, né, que é o que a gente traz, a base traz, né, e tudo que está em vermelho é o que o grupo de trabalho, né, a equipe de redatores, né, construiu e incrementou e ampliou em relação à base nacional comum curricular, né. O que está em preto é o que a base traz já, que tem que ser garantido, né, a aprendizagem é essencial. Então, nesse caso aqui, a gente consegue já verificar que temos 4, né, objetivos de aprendizagem, para além dos 4 que a base propõe, e dos que a base propõe, né, desses 4, 3, né, a gente conseguiu ampliar, né, a sua redação. Então, para entendimento, né, também dos colegas que vão a respeito dos códigos, né, então, nesse caso, eu vou retornando aqui. Alguns deles apresentam um código alfanumérico, outros não. Então, o que a base traz, né, como já a construção sua vem com esse código alfanumérico, só para esclarecimento, né? Então, as primeiras 2 letras significam, né, a etapa, então, nesse caso, o ensino fundamental. Os 2 números seguintes, no caso da educação física, significam o ano, né? Então, no caso da base, ela traz como 6º e 7º, né? Aqui no Paraná, a gente dividiu por anos, então, essa aprendizagem espera-se, né, que ela seja alcançada esse objetivo, né, contemplado no 6º ano. A EF, né, logo depois, significa a disciplina, né, no caso aqui a educação física, e o outro número que segue, né, no caso 19, é o objetivo 19 do ensino fundamental, né? Então, eles têm uma sequência, né, lógica de objetivos. Então, no caso do referencial curricular do Paraná, além dos 4, né, propostos pela base para o 6º ano, em relação a essa unidade temática e esse objeto do conhecimento, outros 4 novos objetivos foram construídos, né, e que não possuem esse código alfanumérico. Agora passo de volta, né, a palavra para o professor Alessio, que ele vai explicar um pouquinho a respeito da estrutura, né, desses objetivos de aprendizagem de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Muito bem. Então, os objetivos de aprendizagem, eles expressam os conhecimentos essenciais que devem ser assegurados aos estudantes dos diferentes contextos escolares. Foram construídos de acordo com uma determinada estrutura. Então, ele começa com o verbo, né, que explicita o processo cognitivo envolvido. Em seguida,
a gente pode observar na cor azul o complemento do verbo com o conhecimento mobilizado, e em vermelho a gente tem os modificadores do verbo, que explicitam o contexto e ou uma maior especificação da aprendizagem esperada. Quando, vou pedir para o professor voltar no slide 15, 2 slides para trás. Isso, obrigado. Então, a gente pode observar essa estrutura, né, começando com o verbo, depois vindo para o complemento e os modificadores, e aí quando a gente traz os objetivos para além da base, veja, não entendemos que os objetivos da base estão incorretos, né, nada disso. A gente só entende que há possibilidades para além disso, né? Então, a base traz esse mínimo que os estados devem conseguir proporcionar aos estudantes, e a gente entende que aqui no Paraná é possível que a gente consiga ampliar um pouquinho mais esses objetivos de aprendizagem. Então, mesmo os que são introduzidos sem o código alfanumérico, que são os estaduais, eles têm essa mesma estrutura, todos seguem a mesma estrutura. Ok. Então, só, né, para finalizar, né, o documento está em consulta pública, né, para conhecimento e contribuições, né, de toda a comunidade paranaense. É importante frisar, né, no documento também aparece uma sugestão de quadro de objetos, né, de conhecimento, que a gente ainda não colocou aqui, né, pela questão da dificuldade de visualização, mas o documento traz essa possibilidade, é uma sugestão, né, claro. E nós estamos também estudando outras possibilidades que seriam em relação a termos, né, usados, né, no caso, a questão dos esportes, do primeiro ao quinto ano. Então, a gente tenta estar discutindo isso. É importante que os professores tragam as contribuições, né, a respeito dessa e de tantas outras questões, né, que vão aparecer com a leitura do texto de educação física. Tá? Então, nós nos despedimos, né, agradecemos muito a atenção, né, e em relação a essa escola interativa que foi realizada. Então, eu, professor Fernando Richard da Fonseca, agradeço. Acho que o professor Alessio também, não sei se quer se agradeço também. Acho que peço, né, a contribuição dos senhores, porque é a maneira com que a gente consegue escutá-los, né, para tentar fazer um documento estadual o mais próximo possível da nossa realidade escolar. Agradeço desde já. Então é isso. Até mais. Obrigado. Obrigado.